Olá, canquetes e canquitos virtuais, alô assinantes, neste vídeo iremos falar sobre a mediana de um triângulo retângulo. Claro, mediana relativa à hipotenusa, porque qualquer que seja o triângulo, vamos ter três medianas. Aliás, mediana é aquele segmento que tem extremidades no vértice e no ponto médio do lado oposto a este vértice. Porém, para a gente poder começar a entender bem este assunto, vou ter que apresentar para você um outro tópico muito importante, que são ângulos na circunferência. Temos aqui, então, uma circunferência e eu quero deixar, nesse momento, evidenciado o arco AB. Tu sabes, né? Arco é qualquer pedaço da circunferência. É uma definição bem simples, tá? Arco é qualquer pedaço da circunferência. Então, aqui eu tenho o arco AB. Claro que eu tenho o arco AB maior e eu tenho o arco AB menor. Então, estou me referindo ao arco menor AB. Este ângulo de medida x, ele tem o vértice no centro da circunferência. Então, este ângulo que tem o vértice no centro da circunferência, eu vou chamá-lo de ângulo central. Este ângulo de medida alfa, ele tem um vértice nessa linha circular, ou seja, ele tem um vértice na circunferência. E o ângulo que tem o vértice na circunferência, ele é chamado de ângulo inscrito. Então, recapitula comigo. O ângulo de medida x que aqui aparece é o ângulo central, porque o seu vértice está no centro da circunferência. O ângulo de medida alfa que aqui aparece é o ângulo inscrito, porque o seu vértice está na circunferência. Bom, é sabido que o ângulo central tem a mesma medida do arco correspondente. Tanto é que se eu fizer aqui um arco de meia volta, eu vou ter um ângulo correspondente de 180 graus. Então, aceite isso, isso é simples de compreender. O ângulo central tem a mesma medida do arco correspondente a ele. Bom, vou traçar aqui uma reta que está aqui em pontilhado, que vai dividir este ângulo alfa e também o ângulo x. Eu não estou dizendo que esta reta vai ter a função de bissetriz. Então, eu não estou afirmando que o ângulo alfa foi dividido em duas partes iguais. Ele foi dividido em duas partes, mas não obrigatoriamente partes iguais. Do mesmo modo que o ângulo x também não foi. Então, bora imaginar que o ângulo alfa ele foi dividido na parte M e N, em duas partes. Quer dizer, então, que o ângulo alfa seria a soma do ângulo M com o ângulo N. Usando o mesmo raciocínio, já que aqui eu botei ângulo A e ângulo B, e os dois juntos formam um ângulo x, então eu posso te falar que o ângulo x seria o ângulo A mais o ângulo B. Porém, quando eu tracei essa reta aqui, esse segmento de reta pontilhado, eu estou percebendo que o segmento que liga o centro da circunferência ao ponto B está representando a medida do raio. Ora, mas a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, isto representa o raio da circunferência. Então, deste ponto para este ponto aqui, isso aqui também seria a medida do raio da circunferência. Do mesmo modo que deste ponto a este ponto aqui, eu também tenho o raio da circunferência. Perceba na metade de cima que eu tenho um triângulo que tem dois lados iguais. Ó. Este lado e este aqui, eles têm a mesma medida. No vídeo anterior, nós falamos sobre isso. Triângulo que tem dois lados com a mesma medida é o triângulo isósceles. Dois lados com a mesma medida e um diferente. Este lado diferente é a base e na base estão os ângulos iguais. Ou, se preferir, ângulos que estão opostos a lados de mesma medida vão ser congruentes. Quer dizer, então, que este ângulo de medida M está oposto a este lado de medida raio, de medida R, se assim você quiser chamar. Então, este outro lado de medida R vai também estar oposto a este outro ângulo que vai ter também medida M. Ora, então, usando o teorema do ângulo externo de um triângulo, vamos ter que o ângulo A vai ser igual à soma dos dois ângulos internos, não adjacentes a ele. Entenda que eu estou me referindo a essa metade aqui de cima. Então, o desenho para isso seria isso aqui, ó. O que eu teria seria isso aqui, mais ou menos.
Aqui eu tenho o ângulo M, aqui eu também tenho o ângulo M e aqui eu tenho o ângulo A. Este lado e esse são iguais, por isso que este ângulo e esse tiveram a mesma medida. O teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, que não estão ao seu lado. Então, quando eu fizer M mais M, vai dar igual a 2M. Olha, na metade de baixo vai acontecer a mesma coisa, só que com outros personagens. Temos aqui o personagem, o ângulo B, aqui o ângulo N, e aqui também teremos um ângulo N, porque este lado e este são iguais, e os ângulos que estão respectivamente opostos a esses lados também vão ter a mesma medida. Então, quer dizer que o ângulo B vai ser igual ao ângulo 2N. Bom, então vejam só vocês. A é igual a 2M e B é igual a 2N. Ora, mas se você observar, quer dizer então que o ângulo X, ele tem qual medida? A mais B. O ângulo X é A mais B. Isso foi combinado bem aqui. Aliás, eu vou aproveitar esse espaço bem aqui em cima, né? O ângulo X é igual a A mais B. Quem é o valor do A? É 2M. Quem é o valor do B? É 2N. Se você observar, o fator comum, as duas multiplicações, seria o 2. Então, quer dizer que o meu X ficaria igual a 2 vezes M mais N. Vejam só, 2 que multiplica M é 2M, 2 que multiplica N é 2N. Ora, mas quem é M mais N? M mais N é exatamente o valor de alfa, quer dizer então que X é igual a 2 vezes alfa. Se você preferir, o ângulo central é igual ao dobro do ângulo inscrito. Isso se os dois ângulos estiverem se correspondendo com o mesmo arco. Ou você fala isso, ou então vai dizer para mim o quê? Que o ângulo inscrito, que é o nosso alfa, vai ser igual a quem? Ao ângulo central, que é x, dividido por 2. Pode tentar entender isso com valores numéricos. Se o ângulo central, x, medir 100 graus, o arco correspondente vai também medir 100 graus e o ângulo inscrito vai medir a metade, que é 50. Um outro exemplo. Se este ângulo medir 20 graus, o ângulo central irá medir o dobro, que é 40, e também o arco correspondente vai também medir 40 graus. Então, o que é que isso tem a ver com o começo do nosso conteúdo? Bom, vejam vocês que aqui eu estou pegando metade da minha circunferência. Então, aqui eu tracei o diâmetro e, claro, que o arco total da minha circunferência é de 360 graus. Se eu peguei apenas a metade, quer dizer que este arco aqui é 180. E o ângulo central, que é este aqui, também será de 180 graus. Agora perceba que este ângulo aqui, ó, ele vai ter como arco correspondente exatamente a metade da circunferência, que é um arco de 180 graus. E nós combinamos que o ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central, que por consequência, o ângulo inscrito vai ser a metade do arco correspondente. Então, se o meu arco aqui mede 180 graus, quer dizer então que aqui o meu ângulo é a metade, vai ser um ângulo de 90 graus, o nosso ângulo reto. Aí perceba uma coisa, daqui para cá é a medida do raio da circunferência. Daqui para cá também é a medida do raio da circunferência. Lembre-se, o raio é aquele segmento com extremidades no centro da circunferência e em qualquer ponto da circunferência. Então, isso aqui também é um ponto da circunferência. Então, o segmento que tem a extremidade aqui e aqui no centro também é a medida do raio. Agora, pense comigo vocês. Se isso aqui medir 20 graus, melhor, medir 20 metros, isso aqui será 10 metros, aqui também será 10 metros e isso aqui também será 10 metros. A mediana relativa à hipotenusa, relembrando aí o conceito de mediana, é o segmento com extremidades no vértice e no ponto médio do lado oposto, quer dizer então que se isso aqui vale 2 R's e isso aqui vale R, quer dizer então que a mediana
tem a metade da medida da hipotenusa. Então, se isso aqui, por exemplo, medir 20 metros, eu sei que a sua mediana vai medir 10 metros. Propriedade importante, principalmente para a resolução de questões que envolvam o triângulo retângulo. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!